Inicialmente eu quero agradecer a presença da imprensa aqui, porque a imprensa é imprescindível, né, nesse momento. E eu, reiteradas vezes, eu tenho falado aqui que é importante a população de Medianeira, a população da região, ouvir a imprensa oficial no que diz respeito a tudo, mas principalmente agora, né, Deise, nesse momento da pandemia, para ter uma notícia correta, uma notícia verdadeira, porque nós estamos vendo uma proliferação muito grande de falsas notícias, de notícias que não condizem com a realidade que todo mundo já conhece aí hoje, que se popularizou as famosas fake news. Então eu quero agradecer a presença de vocês e é importantíssimo que vocês estejam aqui hoje. Bom, nós tomamos algumas medidas que entrarão em vigor amanhã, dia 18. Mas primeiro de falar das medidas, porque todas elas são restritivas, né? E eu já falava em diversas reuniões com entidades aqui, que eu tive, inclusive com a Associação Empresarial de Medianeira, a ACIME, na última que eu tive, que as medidas não seriam mais relaxadas a partir de 15 dias atrás, aproximadamente. Porque entendíamos nós que a partir de 15 de maio, né, Cleide, a nossa situação começaria a ser modificada. Os casos começariam a aumentar. E não flexibilizamos mais nada a partir de então. E ontem, então, a gente editou esse decreto. Ele sofrerá alguns ajustes hoje, mas será publicado hoje. Não muda muita coisa substancialmente e entrará em vigor a partir de amanhã, dia 18. Os motivos da tomada dessa decisão, desse novo decreto com novas regras restritivas primeiro, o aumento de casos aqui no município de Medianeira. E não só em Medianeira. Nós temos que nos situar na macro-região oeste do Paraná. Então, aumento de casos na macro-região, aumentos consideráveis de casos confirmados aqui em Medianeira, né, Neguinho? E início do aumento dos casos de todos os municípios que fazem divisa com Medianeira. Serranópolis, Matelândia, Missal e São Miguel. O aumento de casos. Esse aumento de casos ocasionou um problema grave. A superlotação das UTIs, que começou em Cascavel. Cascavel ontem, de todas as UTIs, tinha um leito disponível. A taxa de ocupação das UTIs da macro-região oeste do Paraná, que envolve Medianeira, ontem se aproximava de 80% de ocupação. Curitiba hoje está com 85% de ocupação. Como o remédio para a pandemia do Covid-19 é um só, é o isolamento social, é a proteção individual, que se cada um se cuidar, ela vai ser uma proteção coletiva também, mas se individualmente nós não tivermos a consciência de nos protegermos, nós não vamos proteger a nós, a nossa família e a coletividade. Então, primeiro item, aumento de casos em Medianeira. Segundo item, aumento da lotação dos leitos de UTI para a nossa região. Em Foz nós temos disponível para a região 17 UTIs. Claro que Foz não está com 80% de ocupação. Mas se a nossa região está com 80% de ocupação, vamos fazer o cálculo. Teria uma UTI disponível para toda a região em Foz e uma em Cascavel. E nós temos hoje, quantas pessoas na UTI, Cleide? Estamos com uma hoje. Hoje temos uma pessoa na UTI, ontem tínhamos 2. Esses dias tínhamos 3, tínhamos 4. Então veja como a doença é dinâmica e ela nos pega de surpresa. Então, ocupação de UTI, aumento dos casos e aqui que vem a questão que as pessoas não estão entendendo. Nós estamos em transmissão comunitária. Aí eu tenho ouvido, de repente, as pessoas falar assim, sim, mas o decreto era 8 horas de atendimento ao público no comércio, vai passar para 6 horas. Logicamente, entendem eles, e erradamente, que vai reduzir o horário e vai aumentar o número de pessoas dentro do estabelecimento. Mas nós temos a certeza de que, da maneira que nós estamos fazendo, pela lógica, vai diminuir. Voltando à transmissão comunitária. Entende-se que, se eu quero me proteger, e você que está me ouvindo quer se proteger também, com transmissão comunitária, quando você sai para a rua para ir ao comércio, para ir ao trabalho, e quando você retorna para casa,
Você tem que se higienizar por completo, para você não transmitir para os seus em casa, para os seus familiares. Ou seja, toda a higienização, antes de entrar em casa e ter contato com a sua família, tem que ser feita cada vez que você chega da rua na sua casa. E a lógica é o seguinte: se você sair para trabalhar de manhã, voltar ao meio-dia, você tem que fazer todo esse procedimento, inclusive tomar banho e trocar de roupa. Se você sair à tarde e voltar no final da tarde, é mais uma muda de roupa e é mais um banho, mais uma higienização. E não é só para o trabalhador, é para o empresário também. Ele tem que fazer isso para proteger a sua família. Então, com transmissão comunitária, a regra é que, quando chegar em casa, fazer a sua higienização completa antes de ter contato com seus familiares. E então, se você sair uma vez só para a rua e voltar, vai ficar mais cômodo e mais fácil para você administrar essa questão da proteção individual e da proteção dos seus familiares. Então, vai muito além de abrir o comércio, de quantas pessoas vão ter dentro do comércio. É a necessidade de se proteger antes de entrar na sua casa para proteger os seus. E nós fizemos o decreto dividindo toda a economia local, comércio e prestação de serviço, em 3 grupos. Essencialmente, o inciso 2º do artigo 3º do decreto 196, que foi editado ontem, que receberá alguns ajustes hoje, vai trabalhar das 8 às 14. Outro grupo, que são as atividades entendidas como não essenciais, vão trabalhar das 12 às 18. Observe que, pela lógica, quem precisar das atividades essenciais só vai sair de manhã. Quem precisar das atividades não essenciais vai sair à tarde. Esses 2 grupos de pessoas, teoricamente, não deverão se cruzar, não deverão se encontrar. Então vai ter menos gente, sim, tanto na atividade essencial na parte da manhã, tanto quanto na parte da tarde nas atividades não essenciais. E aí tem um grupo intermediário, que são parte de atividades essenciais e que terão um outro horário especial, que aí entram aí mercados, farmácias, salões, barbearias, a parte de estética, pilates, fisioterapia, que nós ajustamos agora, que vai das 14 às 20 horas. Mercados, farmácias, horário livre, postos de combustíveis, pousadas e hotéis foram ajustados também. Então, assim, são 3 grupos. Um grupo pela manhã, que vai funcionar, um grupo pela tarde e um grupo com horário intermediário. A lógica é que vai reduzir, sim, o fluxo de pessoas. E nós tomamos o cuidado de deixar o setor bancário pela parte da manhã e as lotéricas pela parte da tarde. Serviços públicos não essenciais, que essencial nesse caso só a saúde, também vai trabalhar nesse horário da manhã, das 8 às 14 horas. Então, em tese, é isso. Motivo: aumento dos casos considerável em Medianeira e na nossa micro-região, lotação das UTIs em quase 80% da nossa macro-região oeste, e a transmissão comunitária que obriga nós praticarmos toda uma proteção e uma higienização quando chegamos em casa da rua, para ter, assim, uma operacionalidade melhor a nossa proteção, nossa e dos nossos familiares. Em tese, seria isso, introdutoriamente, que eu queria falar. E a gente espera que a população tenha a sensibilidade para se conscientizar de que tem que respeitar. Serão só 15 dias. Não adianta eu fazer por 3 dias, 10 dias. O ciclo é 14 dias. Nós vamos fazer por 15 dias. Porque agora que nós estamos na ascendente, é hora de aumentar o isolamento social para que o percentual de pessoas transitando, se encontrando, possa diminuir para nós reduzir a velocidade de contágio. Só para ilustrar, além das 85% de ocupação que temos em Curitiba, hoje pela manhã o secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto, falou que não descarta no Paraná um lockdown, no estado inteiro. Se vocês acompanhar pela imprensa, vocês verão que Paraná, Mato Grosso está colapsado. Um estado no centro-oeste brasileiro que já não consegue mais atender os seus filhos. Nós sabemos da gravidade da doença. Nós sabemos da velocidade do contágio do vírus. Tudo que nós estamos fazendo aqui, né, Deise, Cleide, Neguinho, é ter condições
de dar assistência para todos. Que nós vamos perder irmãos nossos? Vamos perder sim. Tomara que não aconteça em Medianeira. Mas como não viria o vírus para cá, que estava tudo controlado, e ele veio agora nos últimos dias numa velocidade muito grande, e já tivemos casos graves, nós não estamos livres de perder um irmão nosso, um filho de Medianeira, mas que nós possamos ter o mínimo de condição de atendimento para essa pessoa, até o último e derradeiro momento que ele estiver aqui. O que nós não podemos deixar acontecer é não ter condições de dar assistência para os pacientes, de encaminhar eles corretamente, e quando chegar num caso grave que necessitar de uma UTI, pelo menos para a decência nossa e para a nossa consciência coletiva, não só do prefeito, da Secretaria de Saúde e nossa aqui, né, Neguinho, que nós possamos dar um atendimento decente e adequado para todos os medianeirenses. E nós não dependemos só de Medianeira, nós dependemos, como eu falei anteriormente aqui, da macro-região oeste, nós dependemos da estrutura do estado do Paraná, e nós dependemos da estrutura da nossa 9ª Regional de Saúde, que é Foz do Iguaçu. E que hoje todos nós que estamos aqui sabemos, Foz do Iguaçu está servindo de suporte para pacientes de Cascavel. O que aconteceu em Cascavel? Houve um surto muito grande em unidades frigoríficas. E lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, nós já tivemos esse problema. Então Cascavel saiu do controle, fugiu do controle. Cascavel, eu acho que se Curitiba implantar o lockdown, Cascavel também. Hoje Cascavel, percentualmente pelo número de habitantes, é a cidade com mais casos e mais mortes, né? A velocidade das mortes no Paraná estão aumentando, de ontem para hoje foram 30 mortes. Então nós temos que ter essa consciência e por isso essas restrições. Eu peço que a população entenda, porque agora, além de todos os cuidados, aumenta mais um: usar a máscara é obrigatório, higienizar as mãos com água, sabão ou álcool gel é obrigatório, manter o distanciamento social é obrigatório. E mais uma, fazer toda uma higienização quando chegarmos da rua em casa, para proteger a nossa família. Na verdade, nós temos conversado e mantido um diálogo permanente com a CIMI. Antes mesmo da edição desse novo decreto, eu conversei com a Rita, não pessoalmente, e a ideia dela era procurar e agendar alguma coisa conosco para aumentar a flexibilização, ou seja, reduzir, né, as restrições. Eu já falei para ela nesse tom: se for para isso, não vou atender ninguém, porque a situação eu vou tomar a decisão juntamente com o parecer técnico da nossa equipe de saúde, da equipe da vigilância sanitária e da equipe da vigilância epidemiológica, e vamos trabalhar em cima dos dados. Os dados me apontavam já para sexta, sábado e domingo para aumentar as restrições. Eu quero colocar isso aqui porque a gente tem tido um diálogo permanente com a CIMI, mas nesse momento eu sei que a CIMI é pressionada para flexibilizar, e nós estamos aqui para proteger a população. A proteção hoje indica aumentar as restrições, mas esse decreto nosso, nós tomamos o cuidado de fazer por 15 dias, então é 2 semanas. Nessas 2 semanas, provavelmente nós vamos ter 2 finais de semana, que serão 4 dias, que a cidade ficará em lockdown. No domingo, com certeza, porque nem restaurante vai funcionar, só delivery. E no sábado também, nenhum comércio essencial e nenhum comércio não essencial vai funcionar, exceto mercado, farmácia, aqueles especiais que a gente considerou antes. Então eu acho que nós temos que reduzir a velocidade de contágio, e esse é o objetivo, mas a CIMI está consciente de tudo que nós estamos tomando de medidas, e há um diálogo aberto com a CIMI permanentemente. Porém, nesse momento, a decisão foi tomada sem levar em conta, e confesso isso aqui, né, para defender inclusive a presidente Rita e a direção da CIMI, a ideia deles era flexibilizar, mas os números nos mostram que temos que restringir. Vamos pegar uma empresa com um grande número de contingente de pessoas, né? Então, quanto mais pessoas tiver nesta região, mesmo que não se aglomerando, a possibilidade de transmissão é maior. Então, se pega uma empresa que tem 1.000 funcionários, a velocidade de transmissão é maior. 5.000 é maior, maior do que uma de 100 e de 200. Especificamente as grandes empresas, elas estão tendo acompanhamento e apresentaram planos de contingência.
inclusive os frigoríficos, que nós não temos só um frigorífico em Medianeira. Nós temos no mínimo 3, 4 frigoríficos aqui, que são de grande porte, ou que estão em Medianeira, ou que empregam a maioria dos seus trabalhadores de Medianeira e que vêm ser atendidos na nossa saúde pública. Os frigoríficos locais, todos eles, estão muito bem organizados e fazendo um trabalho excelente. Mas tem coisas que, às vezes, por mais que você queira fazer da melhor forma, foge ao controle. A contaminação iria fugir ao controle uma hora, ela iria crescer. E onde tem mais aglomeração de pessoas, ela com certeza se propaga mais rápido, e essa é a preocupação. Além do plano de contingência destas empresas, que tem maior número de funcionários, nesse mesmo decreto nós vamos nos preocupar com uma questão que fica fora da planta da indústria, que é o transporte do trabalhador. Então nós vamos obrigar aqui empresas acima de 200 trabalhadores a apresentarem, nós vamos notificá-los hoje, para que eles apresentem um plano de contingenciamento do transporte do seu trabalhador, para que aquele que embarca não se misture com aquele que desembarca. E entre esperar o ônibus deixar aqueles que chegam a desembarcar e higienizá-lo para receber os que vão embarcar para voltar para suas casas, aqui que é o problema, porque a aglomeração, nós temos empresas que têm atividade comercial de bar, restaurante em frente, nós já vamos tomar medidas de restrição de horário, porque eu não posso fechar um restaurante e um bar só. Então nós vamos restringir horário para que não combine com a troca de turno dessas grandes empresas, para evitar aglomeração em bares e restaurantes nas proximidades das empresas. E esse plano de contingência para o transporte, porque dentro da planta eles estão fazendo a coisa conforme manda o protocolo. E grandes empresas, principalmente a atividade frigorífica, e no Paraná não é diferente, tem uma administração que vai além da Secretaria de Saúde do município, envolve o Estado como um todo. E o próprio secretário Beto Preto citou também que a preocupação no Paraná também são prioritária hoje é com a atividade frigorífica. Caso sim, nas atividades frigoríficas sim, nós temos, ontem fechamos, nós temos 13 casos de Medianeira nas unidades frigoríficas confirmados. Semana passada tinha 1, ontem nós tínhamos 13, hoje não veio os resultados dos exames que estão ainda no laboratório. Então hoje nós temos 13 casos em atividades frigoríficas. Não significa dizer que é nenhum frigorífico só, de todos os frigoríficos que atendem Medianeira e a região, mas que são contabilizados por Medianeira, porque ou a unidade está aqui e o trabalhador mora aqui, ou porque o trabalhador trabalha em outra unidade fora do município, mas reside em Medianeira. Além desses 13 de Medianeira, nós temos mais 9 casos de municípios vizinhos nossos também, que trabalham em plantas frigoríficas. Então hoje nós temos 22 casos confirmados de trabalhadores em frigoríficos da nossa região, incluindo Medianeira. Igrejas, nós não restringimos. A igreja é distanciamento, uso de máscara, cuidado com as ceias, as celebrações de ceias, e 30% da capacidade instalada para a recepção de fiéis. Porém, igrejas, e já vou colocar aqui, igrejas e academias, por mim, prefeito, fecharia todas neste decreto. Porque são locais que é difícil nós fiscalizarmos. Olha, tem igrejas, eu vou falar primeiro das igrejas, que funcionam perfeitamente bem. Acho que tem locais que a gente atende que não tem tudo organizado. Mas tem igrejas, e eu passo caminhando no domingo à tarde, no sábado, e eu já vou pedir hoje aqui diante de vocês que eu vou pedir para a vigilância sanitária passar em algumas igrejas nesse final de semana. Se estiver do jeito que eu já vi, não tenha dúvida que segunda-feira eu vou fechar as igrejas, vou suspender. Academias, se continuarem não cumprindo as orientações que eram feitas anteriormente, e aí é o seguinte, eu não posso como prefeito e nós como a autoridade sanitária e epidemiológica de Medianeira entrar no mérito da concorrência entre atividades econômicas ou prestadores de serviço. E aí é o seguinte, você não tem sossego, porque é um denunciando o outro, e um postando publicidade para tirar o cliente do outro. Eu vou ser bem sincero, eu sou um cara assim que não consigo mentir. Se tiver problema, o primeiro que tiver, também nas academias e atividades esportivas que são permitidas, desde que não tenha o contato
físico, que mantenha o distanciamento, o uso de máscara. Vamos suspender também as atividades de imediato. Não tenha dúvida que eu vou, de agora em diante, só restringir mais do que flexibilizar. Então, 2 itens que eu quero deixar bem claro. Igrejas, está perfeito. Se não cumprir, vou suspender as atividades. E academias, porque são locais de muito fácil contaminação. Quem sai para praticar exercício, esporte coletivo na rua, pelo amor de Deus, mantenha distanciamento. Os ciclistas se reúnem em 20, 30, 50. Vai um na frente e todo mundo em fila indiana atrás. Se um desses que estiver na frente e no meio estiver contaminado, vai contaminar todos. Porque as gotículas do vírus ficam suspensas no ar, sem máscara, sem nada. Eu passo e vejo os grupos. Ontem mesmo eu passei pelo grupo, eles olham para mim e riem para mim. Eu estou de máscara. E eu vou caminhar de máscara. Não façam isso, porque eu tenho visto muito atleta se contaminar e não voltar da UTI. E eu vou falar do ciclista, porque eles parece que fazem de propósito. Quando eles me veem aquela turma e param, se aglomeram, eu passo quietinho, vou embora. Mas vou dar o recado. Tanto eu posso precisar de respirador, tanto quanto vocês. Então, ciclista, se proteja, use máscara, não brinquem. Mesmo que você faça uma reunião familiar, o máximo é 10 pessoas. Entende-se que todo mundo tem que estar protegido e guardar o distanciamento. A gente sabe que quando faz um encontro familiar isso não acontece. E as grandes contaminações estão acontecendo justamente ali. Justamente ali. São famílias inteiras se contaminando porque não se protegem no seio da sua casa. Então, este é uma questão. Se fizer um encontro de famílias, mantenha o distanciamento, use máscara. Claro, na hora de almoçar, pode tirar, mas não fiquem muito tempo juntos. Cada um na sua casa. Outra coisa, não compartilhem chimarrão e tererê, pelo amor de Deus. Narguilé, isso deve ser abolido da face da terra. É a maior forma de contaminação, não tem como. Aí eu vou voltar nas festas. Ana e imprensa e todo mundo que está nos ouvindo. Vai mais da conscientização das pessoas. Nós vamos fiscalizar sim. Inclusive nós vamos agendar uma reunião com a Polícia Militar, que nós precisamos de apoio da Polícia Militar. Tem um estabelecimento comercial, que eu não vou falar o nome, que fica lá no Florença. Não vou falar o nome por respeito, mas ele sabe que eu estou falando para ele, que ele cumpra o horário. Não é uma ameaça, é uma necessidade. E vou chamar a população, se ele não cumprir o horário, não vão fazer compra lá, porque vocês vão se contaminar. Vocês vão se contaminar. Não vão lá. Vão só no horário que ele tem direito de atender. Porque ainda se acha no direito de ofender e ameaçar as pessoas que lá vão. Eu não tenho problema para falar isso. E eu ando sozinho na rua todo dia aí para caminhar. Não faça isso mais. E assim como ele não deve fazer lá, esse estabelecimento comercial do Florença, ninguém faça. Cumpra o horário, pelo amor de Deus, para nos facilitar. Voltando às festas. Estas festas é o grande problema. E olha, gente, os caras vêm de São Miguel, de Foz, alugam casa aqui para fazer festa em Medianeira. E quando vai a polícia lá, eles enfrentam a polícia. Imagina os nossos fiscais. Nós temos fiscalização e nós vamos fazer sim. Façam as denúncias, tem os canais de denúncia, os números dos telefones. E nós vamos fazer uma reunião com a Polícia Militar hoje à tarde para melhorar esse trabalho. Mas nós não queremos fazer isso. Os estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, a maior sanção que vai ter agora, que eu mudei no decreto, é a interdição do estabelecimento que for pego em desacordo com a norma por 7 dias. Então, o comerciante e o prestador de serviço vão decidir. Eles vão escolher o que eles querem. Porque multá-los, a gente já sabe que a dificuldade econômica está muito grande, a dificuldade financeira está enorme, então a gente não quer multar. Mas como tudo isso que está se fazendo é para garantir o isolamento social, a primeira medida da sanção desse decreto é a interdição do estabelecimento por 7 dias. E aí nós vamos lacrar o estabelecimento. E aí não vai poder, por exemplo, um bar abrir para idosos acima de 60 anos ir lá jogar carteado, jogar sinuca, jogar bilhar, bocha 48, comunidades.
Não pode. Inclusive colocamos no decreto agora que tudo isso é proibido, já era proibido. A situação está mais séria do que as pessoas imaginam. Veja, se você ficar doente, você não sabe se vai ter um leito. Então não podemos ficar doentes. Então assim, vai ter a fiscalização sim. Então nós vamos trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, mas a ideia é que as pessoas cumpram. Nós não queremos fazer mal para ninguém. É 15 dias. Eu creio que se nós segurarmos esses 15 dias, o nosso pico está previsto para dia 17 de julho, que vai até o final de julho, mas se nós segurarmos esses 15 dias, nós podemos flexibilizar no mês de julho. Se der problema, a gente volta a dar uma restringida em agosto. Até lá a gente pode ter uma vacina, um remédio. Até lá a questão das UTIs se estabilizou. Então que a população contribua. Mas o grande problema não é realmente o estabelecimento formal. É festa, gritaria, aglomeração à noite e de madrugada nas residências. Pela ética médica. Não pode. Nem o endereço eu posso dar. Nem eu sei os casos. Eu tenho os números, elas não passam nem para o prefeito o número. O nome, desculpa. Eu só tenho números. Eu não posso saber. Começa a ter uma discriminação. Né? Começa a ter até violência contra essas pessoas. Violência física, violência moral. Ética médica não pode divulgar os nomes. Pode fazer delivery e pode atender urgência e emergência. Vou dar um exemplo. Uma clínica médica pode atender urgência e emergência fora daquele horário até as 14. Uma oficina mecânica que tem um caminhão da atividade produtiva que quebrou. É o horário da tarde, já está fechada a autopeça. Ele pode ir lá, pegar a peça, consertar na oficina dele, porém de portas fechadas. As atividades não essenciais, falaram para nós, pode ficar no interior do estabelecimento? Não pode. Porque tem atividade não essencial que tem 2, 3 trabalhadores. Mas tem comércio que tem 20, 30 empregados. Se eu autorizar ficar com as portas fechadas depois do horário de trabalho dele, ou antes, que no caso deles é à tarde, nós não vamos garantir o isolamento social. Então, são 15 dias. A gente esteve aí para flexibilizar a possibilidade de trabalhar interno. Mas daí, eles vão dar um jeito de entregar um condicional. Vão dar um jeito de abrir a porta para o cidadão que chega lá, cliente, e bate. Então, atividades não essenciais, do inciso 8º, as demais atividades da tarde, não pode ter expediente interno na parte da manhã, só no horário deles. Condicional, não pode entregar o condicional, porque na roupa, no calçado, o vírus poderá voltar. Teria que se fazer uma quarentena dessa roupa que vai para lá, ficar 24 horas ou 48 horas para depois tocar nela. Não tem como operacionalizar isso. Então pode delivery nas atividades que estão descritas no decreto, inclusive nós colocamos, para não ficar dúvida, e as não essenciais não pode trabalhar fora do horário, nem internamente. Tem um idoso que à tarde a clínica está fechada e deu um problema, urgente ou emergente. Pode atender ele no domicílio. Né, Cleide? Então não tem como, não vai faltar a assistência. E nós mudamos algumas atividades de manhã essenciais, que não eram essenciais, justamente por causa dos idosos. E que vão estar ajustados no decreto. Como, por exemplo, clínicas, laboratórios, nós tínhamos deixado para a parte da tarde. Mas como eles têm que fazer o exame em jejum e etc e tal, passaram para a parte da manhã. E também para atender os idosos. Vou colocar uma questão aqui que ninguém pediu. Criança menor de 14 anos não pode frequentar espaço público, não pode frequentar o comércio. Não está no decreto, mas continua valendo a vedação do decreto anterior. Nós não revogamos aquilo. O concurso está validado, porém a data da prova que estava previsto para final de junho, que eu não sei a data se é 26 ou 28, vai ser prorrogado. Não foi cancelado não, está em vigor. Só que não dá para realizar aglomeração para fazer as provas, mas vai ser feito em data oportuna. Eu não tenho de cabeça os telefones aqui, mas tem o plantão do Covid, nós vamos passar para vocês, e vamos passar o telefone do plantão da fiscalização. E 190 da Polícia Militar. Nós não temos como nos proteger coletivamente se cada um individualmente não cuidar-se de si. Então cada um de nós use a máscara quando sai para a rua.
A máscara tem que ser usada corretamente, senão de nada adianta. Ela tem que cobrir a boca e o nariz. Se o cidadão usa óculos, tem um jeitinho de fixar aqui para não embaçar o óculos. Lavar as mãos com água e sabão é o melhor remédio. Na falta, usa o álcool gel. Mas se usar os dois, melhor. Não tocar a boca, os olhos e o nariz sem lavar as mãos. Manter o isolamento, o distanciamento social, 2 metros no mínimo. Quando você vai fazer uma atividade física, tem que ter máscara, tem que ter todos esses cuidados de distanciamento, seja na rua ou seja numa academia. E a regra é o isolamento social. E agora nós acrescentamos mais um cuidado. Pense que quando você chegar da rua em casa, você tem que se higienizar tudo para depois ter contato com seus familiares que ficaram em casa. Acrescenta-se isso a partir da transmissão comunitária. Porque o vírus está circulando livremente. E nós já vimos a velocidade do contágio depois que isso aconteceu. Feito? Obrigado a vocês aí, um abraço a todos. Se cuidem, fiquem em casa quem puder.